E aí, galera? Jonas Marra aqui falando com vocês. Vamos aqui aos resultados dos jogos que eu fiz para hoje e alguns jogos também já para amanhã. Separei foram o jogo aqui do Bayern, o jogo do Barcelona, o jogo do Liverpool, do Tottenham e do Inter. O Bayern tinha falado que iria bater 1,5, bateu 2,5 na verdade, então bateu isso daí com sucesso. O Barcelona também falei que sairia 1,5. São, na verdade, 6,5, 7 gols no total na partida. Jogo do Liverpool também. Liverpool perdeu o Leicester, que jogou em casa. 2-0 Leicester. Tottenham foi o único aí que acabou não batendo, mas 0,5 bateu. E o Inter bateu 1,5 também. Vamos agora aos próximos jogos de amanhã. Vamos lá. Dortmund e Hamburgo. Hamburgo jogando em casa. Hamburgo vem de 5 jogos, 2 derrotas e 3 vitórias, com bastante saldo de gols. Interessante. E Dortmund com uma vitória, uma derrota para o Tottenham, um empate com o Freiburg e 2 vitórias. Os confrontos entre eles tá na média legal aí de, tirando esse último aqui de 2015, né? Tá na média legal de 1,5. Tá? Provavelmente vai bater 1,5 com certeza. Próximo jogo. Hertha versus Leverkusen. Vai Leverkusen. O Hertha tá vindo de 3 empates, uma derrota, uma vitória. Leverkusen com balaiada em cima de todo mundo, né? Mesmo quando ele perde, sai bastante gols nos jogos aí. Os confrontos entre eles. Bastante gols, galera. Então aí, ó. Ficou 6-2 pro Leverkusen, 3-1, 2-1. Depois ele perdeu de 2-1 e 1-0 Leverkusen. Então a média de 1,5 também, tranquilo, bate aí. Próximo jogo. Mainz versus Hoffenheim. Jogou o Bayern contra o Mainz aí, derrota pro Mainz. Mainz ganhou depois o empate, depois mais 2 derrotas. Hoffenheim com média de 1,5 nos jogos. Esse contra o Friedrichshainer. O raio de nome esquisito, difícil de falar. 18-0, caraca, é muito gol. E nos confrontos, Hoffenheim versus Mainz, ficou uma média aí de 3,5. Mas eu indico a galera aí, 1,5 aí, para poder bater a análise, tá bom, galera? Próximo jogo. Amanhã nós temos Libertadores. Grêmio e Botafogo. Lembrando que o último jogo ficou empatado. Botafogo jogou em casa e empatou com o Grêmio. E agora, esse jogo é agora que é para decidir. Um dos dois vai ter que ganhar aí. Então o Grêmio tem escorregado aí no Campeonato Brasileiro, tem tido algumas derrotas, alguns empates bestas contra alguns times aí. E não tá vindo muito bem não, acho que tá mais focado na Libertadores. Estão poupando muitos jogadores no Campeonato Brasileiro. Então, contra o Chapecoense ele acabou perdendo, empatou com o Botafogo, perdeu pro Vasco, ganhou do Sport e perdeu pro Cruzeiro. Botafogo já tá vindo melhor. Botafogo ganhou do Santos, empatou com o Grêmio, ganhou do Flamengo, ganhou do Bahia e perdeu pro Flamengo de 1-0. Os confrontos ficou 0-0, 1-0 Botafogo, 2-0 Grêmio, 1-0 Botafogo e 2-1 Botafogo. Creio eu que deve bater um 0,5 aí, tá bom? Por ser o jogo de Libertadores, é um jogo importantíssimo. Eu dou a dica pra galera aí de 0,5, tá?
Real Madrid e Betis. Grande Real Madrid. Real Madrid jogou o último jogo contra o Real Sociedade, foi vitória, contra o Apoel, vitória. Depois ele empatou contra o Levante e o Valência e ganhou também do Fiorentina. O Betis jogou contra o La Coruña e ganhou, contra o Villarreal ele perdeu, contra o Celta Vigo ele ganhou, depois ele veio de duas derrotas, uma contra o Barcelona, outra contra o Inter. Agora nos confrontos, Real Madrid ganhou, teve empate depois Real Madrid ganhou e Real Madrid ganhou de novo. Com a média de 1,5, bate tranquilo isso daí. Por ser Real Madrid, galera, 2,5 também bate, tá? Normalmente, jogos do Real Madrid sempre tem de 2 a 3 gols. Próximo jogo, Chelsea. Vamos fazer análise rápida. Chelsea veio de um empate, o resto tudo vitória. E o Nottingham. Nottingham veio de uma derrota, depois de uma vitória, duas derrotas e uma vitória. Nos confrontos, então a média de 1,5 aí. Manchester United. Manchester United vem de um empate e 4 vitórias. O Burton vem de uma vitória, dois empates, duas vitórias na verdade, dois empates e uma derrota. Os confrontos. Um confronto foi em 2006, dois confrontos na verdade em 2006, ficou 5-0 pro Manchester United, depois o outro confronto ficou 0-0. Então faz muito tempo que eles não se enfrentam, mas pelo time, pelo elenco do Manchester United, pelo jeito que o Manchester United vem jogando, normalmente é para bater o e-mail aí. Manchester City agora versus West Brom. West Brom jogando em casa vem com 2 empates, uma derrota e 2 vitórias. Manchester City vem com 4 vitórias e um empate. O confronto entre eles está numa média de... Caraca, muito gol. Tá na média de 2,5. Então, pode ir 2,5 aí, galera. Tranquilo que vai bater. Isso aqui foi o jogo do Inter. Vamos lá, Roma. O Benevento vem de 5 derrotas consecutivas. Os últimos 5 jogos, derrota. E a grande maioria aí com a média de 2,5 para cima, tomando aí 2 jogos que ele perdeu de 0,5. O resto tudo foi de 2,5. Roma vem de 2, 3 vitórias, um empate e uma derrota. Confrontos não está constando aqui. Mas do jeito que o Roma vem jogando bem e pela situação do Benevento, com certeza a vitória do Roma aí é uma boa ou 1,5 para poder bater isso aí. Milan. Milan versus Spal. Milan jogando em casa, gente. Temos 4 vitórias, uma derrota. O Spal tem 2 derrotas, um empate e 2 vitórias. O confronto entre eles também não tem registrado aqui, tá? Mas pelas estatísticas aqui, bate 1,5 também pela situação do Milan, tá vindo jogando bem, sempre marcando gols. Nós temos também aquele clássico Juventus e Fiorentina. Juventus está na média de boas vitórias aí. Teve uma derrota só contra o Barcelona que foi 3-0, mas o importante aqui são os gols. Tá com a média de bastante gols. O último jogo aí também ele fez 3-1 sobre o Sassuolo. Com 3 gols o Dybala, que tá arrebentando no jogo. Fiorentina tá com a média boa de gols também. E nos confrontos sempre batendo acima de 1,5. Então 2,5 aqui tá batendo em todos os jogos. Só um aqui que foi a mais, né? Esse aqui foi 4,5 o último que foi em 2015. Então, Juventus aí deve bater 2,5. Mas eu dou a dica de 1,5 para poder garantir o green.
Outro e último jogo da lista de amanhã é o clássico Lazio jogando em casa versus o Napoli. O Lazio está vindo com 4 vitórias e 1 empate. O Napoli está vindo com 4 vitórias e 1 derrota. Nos confrontos deu Napoli 3-0, depois empate 1-1, Napoli 2-0, Napoli 5-0 e Lazio 4-2. Está com uma média muito boa aqui de uma base de 2,5, tá? Quem quiser ir 2,5, por ser dois times muito bons, sempre fazem bastante gols, mas é aquela situação. E pela lógica, não ser clubista, galera, e procurar fazer a entrada certa aí. O e-mail com certeza deve bater. Então é isso daí. Bons jogos para vocês amanhã, uma boa sorte e que possamos ter amanhã vários greens. Valeu, um abração aí, galera. Um abração também pro Paulo, um abração pro Vanderlei, um abração pro Michael aí, do grupo aí Zulive Trader. Valeu!